Começamos agora mais um episódio do Sem Rodeio, o seu programa que discute demografia de uma forma simples e direta. Aqui comigo o professor Ricardo Ojima, que no último programa foi nosso entrevistado e a partir de hoje passa a ser também um entrevistador, mas um entrevistador especializado que vai também dar opiniões aqui. No programa de hoje nós vamos falar sobre trânsito e acidentes e vamos conversar com a professora Luciana Lima, coordenadora do programa de pós-graduação em demografia. Depois da vinheta. Preste atenção que eu vou ensinar só uma vez, como atravessar a rua. Aqui é a faixa de pedestre, você observa de um lado, de outro, se não vem carro, aí a gente pode atravessar tranquilamente. Sabe por que eu digo isso? Porque todo dia a gente liga a televisão e vê um acidente, vê alguma coisa que aconteceu, né? Sempre notícia ruim. Mas é bom tomar cuidado. Você já sofreu algum acidente de trânsito? Sim, tem mais ou menos um mês que a gente sofreu um acidente, eu e minha mulher. Destruiu minha passagem. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu fraturei só umas costelas, duras, escoriação. 15 dias eu estava bom. A gente parou na faixa de pedestre para uma pedestre passar e uma jovem que vinha numa 4x4, ela bateu na traseira da minha moto. Eu suspeito assim, não tenho certeza. Eu acho que ela vinha no celular, mexendo no celular, entendeu? Segundo um estudo divulgado pelo Ministério do Transporte, dos Portos e da Aviação, só em 2024 foram mais de 70 mil acidentes. Por isso, todo cuidado é pouco. Será que, sem arrudeio, alguém explica por que tanto acidente de trânsito? Muito bem, nós estamos aqui já no estúdio, professor Ricardo, professora Luciana, obrigado por estarem aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema que é muito interessante. A gente viu lá no comecinho o vídeo do Fabrício, o nosso repórter que foi à rua conversar com as pessoas, e ele traz um dado, entre tantos dados que existem por aí, que é um valor de 70 mil mortes nas rodovias federais entre 2023 e 2024. Primeira pergunta é por que o Brasil mata tanto no trânsito, mesmo tendo menos carro per capita que muitos países ricos? Boa tarde, Paiva e Ojima. Bom, falar do Brasil é falar de um país que está assentado em rodovias, em estradas, né? Então, nós temos uma das malhas, né, rodoviárias mais extensas do mundo e temos falhas estruturais e também comportamentais que redundam num volume importante de acidentes no país, né? Então, falar de acidentes, a gente tem que falar de fatores associados. Não é um único fator, né? Então, nós temos características comportamentais. Então, é o hábito de dirigir após consumo de álcool, consumo de drogas. Temos também relacionados à conduta. Então, tem no nosso imaginário aquele motorista, né, que tem que dirigir com mais agressividade. Algo também muito relacionado com o perfil desses motoristas, né, que são motoristas, na sua maioria, né, são motoristas do sexo masculino. Então, tem uma questão da masculinidade, da agressividade. E temos também questões viárias importantes, que é a geometria das vias, a qualidade das pistas, sinalização. Então, assim como a gente tem uma malha extensa, a gente também tem fatores muito imbricados entre si que devem ser levados em conta nessa equação. Sim, você mencionou aí a questão de serem muitos homens, né? Agressividade. Do ponto de vista demográfico, esse talvez seja um dos elementos mais importantes, né? O Brasil é quase sempre o recordista mundial em número de mortes no trânsito. Isso tem a ver também com a demografia, não é? Sim, totalmente, né? Relacionado, e os dados, eles não mostram um sinal de melhora, né, ou de arrefecimento disso.
a gente está associado, né? Falar de acidentes de trânsito é falar de causas externas de mortalidade e também de morbidade, né? Então, claro, né, o pior desfecho vai ser o óbito, mas é muito importante a quantidade de homens jovens que saem lesionados desses acidentes e muitos deles invalidados, né, para o trabalho. Então, nós temos uma carga de morbidade também que é muito importante a ser considerada. Então, a gente está falando daquelas causas externas, né, que a gente fala que é uma barriga na demografia, entre a idade de 15 aproximadamente ali os 30 anos, em que você tem uma sobressalência desses óbitos ou desses acidentes. Então, a gente está falando de um perfil muito bem marcado, que são homens e homens jovens, e, portanto, homens em idade produtiva e que ou vão sair, né, porque vão morrer, ou porque vão ficar seriamente lesionados e não vão mais conseguir se inserir no mercado de trabalho, representando custos importantes para o Estado, além daqueles custos psicológicos, evidentemente, para as famílias, né, que ficam. A tábua de mortalidade do IBGE mostrou que os homens nessa faixa etária morrem 4 vezes mais do que as mulheres, né? Então também tem a ver com machismo, né? É um comportamento, não é só uma questão natural, como algumas pessoas, o homem é isso, aquilo, outro, mas não, é porque os homens se expõem a esses riscos, né? Com certeza. O número de motoristas, né, do sexo masculino é muito maior, né? Então a gente vê lá que existe talvez uma separação de papéis. Né, os meninos, o que eles ganham na infância? Carrinho, né? Muitas das vezes o pai, ele coloca a criança ali, né, perto do volante, já começa a explicar. Então, é um mundo mais próximo do que das meninas. E numa sociedade machista, você tem também estereótipos, né? Então, mulher é roda dura, mulher não consegue dirigir, né? Então, a gente já começa aí a marcar, e são violências, né, que você exclui as meninas de uma possibilidade de ter um carro, de tirar uma carteira e de poder também se inserir no mercado de trabalho, né, por ter, né, uma habilitação, e também expõe os meninos a uma maior agressividade, a maior risco, né, de sofrerem algum acidente de trânsito. Então, se eu perguntar para todo mundo aqui, todo mundo conhece alguma história de algum jovem, né, que perdeu a vida estando pilotando uma moto ou estando na direção de um veículo. Não, acho que a gente conhece muitas histórias, né? É muito disso. Mas tem uma coisa que eu queria esclarecer, ainda sobre a questão de gênero, né? Porque é muito comum dizer que mulher, como você disse, né, roda dura, né? É que para nós assim, não sabe dirigir, né? E aí as estatísticas mostram exatamente o contrário, porque o número de acidentes com homens ele é maior em números absolutos e também em percentual. E também em números relativos, né? Números que relativos. É sempre bom a gente analisar. Bom, algumas fontes de informação nos permitem claramente traçar esse perfil de gênero, né? Por exemplo, os dados da Polícia Rodoviária Federal, é possível identificar se foi colisão traseira, se foi na lateral, se foi numa rotatória, se foi um excesso de velocidade, né? Conseguimos mapear as causas, né? Então, acidentes envolvendo mulheres são mais colisões traseiras e são de menor potencial ofensivo. Então, aquela batida que é mais leve, porque as mulheres elas tendem a ser mais prudentes no trânsito, né? Então, elas observam mais, guardam mais a distância entre um carro e outro, elas são mais cuidadosas. Já os homens, os acidentes, o perfil, são mais excesso de velocidade, então, não obediência às normas, às leis de trânsito e também o consumo de álcool, né, que tende a ser maior. Muito embora, né, a gente tenha que também pensar, né, que ainda é claro que a gente não quer que as mulheres tenham um comportamento parecido com o dos homens. O que a gente precisa é que os motoristas, de um modo geral, eles tenham um comportamento mais de atenção e de observação das leis de trânsito, que eu acho que é um ponto principal. Mas a gente observa, como a gente observa alguns comportamentos, algumas tendências de aumento de comportamentos de mulheres como dos homens, como aumento do uso de álcool, né? A gente vê algum crescimento ali, mas o que a gente precisa ter em mente existe um perfil bem marcado,
falar de acidentes de trânsito também é falar da forma como a gente encara o trânsito como sociedade, como meninos e meninas eles são educados para tal. Tem uma coisa que eu vejo, bom, a galera dizendo que não adianta você correr muito, viu, cara? Porque quando você passa de 120 quilômetros, é bobagem. Mas você vai dirigir para qualquer lugar aí, os caras passam por você porque como se eles fossem, né, se eles fossem perder a vida se não chegassem 20, 30 minutos antes. E aí ele passa em alta velocidade, mas aí o trânsito não anda, daqui a pouco você encosta nele, e não anda, né? Agora você falou uma coisa aí interessante, moto. E eu acredito, e aí quero lhe perguntar, é quem causa mais acidentes e quem morre mais é o motoqueiro, né? Esse é o sujeito que mais vai ao hospital? Bom, os acidentes com os motociclistas tendem a ser de maior gravidade porque o para-choque é o corpo do motociclista, né? Existe uma classificação do OMS, né, e que está no nosso dia a dia. Quais são os mais frágeis no trânsito? São os pedestres, são os ciclistas e são os motociclistas. E aí, quando a gente fala dessa epidemia do trânsito, né, por que tem tanta moto na rua? Por que a gente vê tantos motociclistas? Por que a gente observa, né, que a maior parte, ou uma parte importante dos motociclistas não tem carteira de habilitação? Porque você tem uma demanda reprimida por transporte público. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que analisar e ver que não é uma questão tão simples assim, né? Um outro ponto também é que você teve no passado incentivos, né, para a aquisição de motociclistas, então redução do IPI. Então as pessoas começam a adquirir carro e também começam a adquirir a moto, né? Se isso vem combinado com uma demanda, né, reprimida de transporte público, você tende a ter um problema aí no longo prazo, né? E também a nossa percepção de que a nossa sociedade está sentada no carro, né? Todo mundo tem que ter um carro. É poder, né? É status, né? E você pensar também a motocicleta, né, para um determinado grupo social, isso também é poder, é um marcador de riqueza. Então, não é simples, né, a gente pensar nisso tudo. Mas o que acontece com as lesões, né, de um motociclista? São lesões de mais alto impacto, né? Então, e vem combinada com alguns comportamentos, né, como o não uso do capacete, né? Quem aqui nunca foi no interior e não viu uma família em cima de uma moto e ninguém de capacete? Há cidades que você nem deve usar capacete, porque as pessoas ficam com medo, né? Exato. Aí, existem os estigmas, né? Então, parece que o motociclista ele é colocado como vilão do trânsito. Olha só, aconteceu um acidente porque ele quis passar no corredor, porque estava correndo, porque sempre tem isso, né? Não usar o calçado adequado. Isso também a gente vê que tem uma reverberação muito grande. E a gente tem também fatores ligados também ao mercado de trabalho. Então, como você teve um aumento, né, dos entregadores, principalmente no período de pós-pandemia, você tem aí um volume grande de gente, né, que está circulando, que tem horário para entregar, tem prazo. Quanto mais corridas ele fizer para ele, melhor, né, ou menos pior, porque são pessoas precarizadas em sua maior parte. Então, são muitos fatores imbricados que a gente ainda precisa, inclusive, de mais pesquisas para compreender. Pois, porque era uma próxima pergunta, se esse aumento, né, com os aplicativos, se o aumento de motoqueiro de app aumentou ou mudou o mapa de acidentes do Brasil, se já temos esses dados ou não. Esse é um ponto importante, né? E associado a isso, a recente alteração na questão da autoescola, né? Porque também vai diminuir esse acesso à legislação também. Então, fragiliza mais ainda a capacidade das pessoas saberem o que devem e o que não devem, o trânsito, como é que comporta, diversos fatores. Então, somando a expansão do aplicativo, tanto para transporte quanto para entrega, e uma simplificação nas regras de acesso à carteira de habilitação, ou seja, aquelas pessoas que antes não conseguiam acessar o mercado de trabalho informal de aplicativo, agora vão se favorecer, né? Vai ficar mais fácil dessas pessoas se inserirem nesse mercado. Então, muito potencialmente, deve ampliar mais ainda esse conjunto de pessoas. Acho que isso deve estar no cenário aí das pesquisas também, né? Com certeza.
vai ter essa alteração recente na lei, então daqui a um tempo, né, a gente vai poder, né, se debruçar sobre isso. Mas a gente tem coisas, né, que dá para a gente explorar, né? Um fator também importante que alcança a todo tipo de usuário no trânsito, e eu estou falando até o pedestre, é o uso de celular. Os próprios carros, eles vêm tão equipados, né? Tão equipados que te conduz a uma distração no volante. Né? Você vai mexer no seu Spotify, tem lá o guia que vai te levar, né? É o Waze. Você vai lá, dá uma olhadinha, tirou a visão. Né? Então, você tem um risco a mais. E nos dados também da Polícia Rodoviária Federal, e tem alguns dados muito interessantes, que são pouco explorados, que são os de infrações. E aí você vê uma importância daquelas infrações ocasionadas por uso de celular ao volante. Né? Em tese, não podemos. A gente vê moto. Moto muito, né? Utilizando, o cara com uma mão no guidão, né? A gente participou de uma pesquisa junto com a Universidade de Valência, junto com os ciclistas, e aí tem uma pergunta lá, com qual frequência você para usar aplicativos? E é um número importante, que para um ciclista, que assim como o motociclista é um frágil dentro do trânsito, a pessoa está ali mexendo no celular. Né? Então, e são questões comportamentais. Né? Se a gente for pensar na sociedade brasileira como um todo, o celular está no nosso dia a dia. Mas é necessário, o que se pode fazer? Né? Eu acho que é também o que a gente pode pensar prospectivamente. Né? E aí se discute, é mais fiscalização? Campanha educativa funciona? Isso é uma questão que se discute muito nos fóruns sobre políticas públicas. Né? Há quem diga que funciona com criança. Né? Quem aqui nunca foi no Detran, né, quando criança, aprendeu um pouco das leis de trânsito? Será que se colocasse isso de maneira mais incisiva, quanto no ensino básico, talvez poderia produzir efeitos importantes? Eu acho que essa é uma pergunta que a socióloga poderia responder, porque é o seguinte, a questão, parece que tem uma questão muito mais moral nesse processo todo do que mesmo, entendeu? Porque é como se houvesse uma mão invisível, não a do mercado, mas também que forçasse parte da sociedade, aí é puro julgamento, que talvez não seja nem ciência, mas assim, que em determinados grupos ou movimentos, ou sabe, descumprir as regras é um ato, né, de juventude ou de masculinidade. Isso também é um fator que é obviamente difícil de mensurar, mas é um problema também, porque, como você mesma disse, o grande problema são as imprudências. Como é que muda isso num Brasil desse tamanho, com populações tão complexas, com lugares onde nem se permite usar capacete e que acha-se bobagem usar capacete? Como é que se muda isso? Porque aí essa é uma questão de comportamento. Campanhas educativas funcionariam? Aí eu lhe devolvo a pergunta. Então, o Brasil, ele tem algumas... É basicamente uma jabuticaba, né? Tem coisa que a gente vê que não funciona, mas tem coisa que funciona, né? Por exemplo, uso de cinto de segurança. Né? Acho que todo mundo aqui dessa mesa viveu numa época em que andávamos nos carros dos nossos pais, dos nossos avós, no banco de trás, solto, né? E cinto de segurança nem o motorista, certo? Mudamos essa concepção. Hoje, os filhos de vocês andam todos na cadeirinha e com cinto de segurança, e eu posso perguntar aqui, né, se você fizer uma enquete, né, mais de 90% vai dizer que senta no carro, a primeira coisa é passar o cinto. Né? Os nossos próprios veículos, os mais modernos, eles alertam a gente. Então, isso foi uma coisa que mudou o comportamento, foi mudando o comportamento. Mas tem outras também que eu acho que são, você falou né, que são importantes, né, comportamental, mas também tem questões estruturais, que a gente também tem que levar em conta. Isso também é importante. Então, quem aqui hoje passou por algum buraco na via? Todo mundo aqui passou por algum lugar que tinha um buraco. Né? Então, você tem uma questão, você tem um gap, né, entre tem um buraco e que vai consertar aquele buraco. Aquele buraco, às vezes, faz até aniversário, né? Canta parabéns pro buraco que está ali. Tem muito isso. Que faz aniversário. Então, você também tem questões de infraestrutura que são importantes. Dentro dessa pegada dos mais frágeis, né? O ciclista, por exemplo, né? Quem anda de bicicleta na cidade sabe muito bem, né, dos riscos que ocorrem. Eu não ando por causa dos riscos. Então, há um desincentivo dizem, né? Também, né? Há um desincentivo para não andar de bicicleta.
né? Eu concordo plenamente. Eu Eu acho que é por poderia isso ser também mais que eu não ando. esbelto, Assim, né? Isso, e eu nem sei andar de bicicleta, então eu ganhei de vocês dois. Mas aí você tem esse discurso da vida saudável, Sim. né, do transporte sustentável, mas temos condições para tal? Acho que estamos muito longe, Nesse né? ponto, eu acho que é um ponto interessante. Acho que vai muito na situação. Mas eu queria insistir no negócio, queria pedir a Fabrício aqui. Fabrício é o nosso controlista aqui. Dá um Google aí no seu celular para ver quantas pessoas foram presas, foram pegas na lei seca durante o Carnatal 2024, 2025. Quando você achar, você fala aí pra gente, só pra gente voltar a essa discussão da imprudência, porque é 3, 4 mil reais, você perde a carteira de habilitação, mas você, em vez de você dar 20 reais num Uber, você sai no seu carro. Tem isso também. Então, isso é um fator que, a meu ver, assim, é até estranho, né? É até estranho. E ainda que esse é um dos aspectos que mais pegou. Né? Exatamente, isso, exato. Apesar de ser uma coisa que, de fato, muita gente se conscientizou, ainda tem o transgressor contumaz. Né? Outro dia eu vi uma notícia do indivíduo que já era a 5ª vez que estava sendo pego na lei seca. E como você disse, é uma lei dura, né? Dura, frente a duríssima. outras, né? E que dói no bolso, né? Além de todas as questões de cunho administrativo. Nós tivemos uma dissertação no PPG-DEM da Emily, que mostrou que a letalidade dos acidentes com motoristas, né, que utilizaram álcool, ela é maior no interior do que na região metropolitana. Por quê? Fator blitz. Né? Então, onde falta, né, a fiscalização, você tem menos fiscalização, as pessoas pode não estar incorporando, né, aquilo, fazendo meio que de maneira mecânica, tentando burlar, né, querendo saber onde é que tem, onde é que não tem a blitz. Mas é importante a gente ver também esse papel, né, de fiscalização, que ele é muito importante, mas é impossível o Estado estar em todos os lugares. Sim, verdade. Mas você trouxe um ponto interessante que eu ia lhe perguntar. Se há uma diferença entre número de acidentes nas capitais e regiões metropolitanas e no interior, se essa pesquisa da Emily, ela traz esses dados claramente? Sim, ela utilizou dados de acidentes ocorridos em rodovias federais, considerando apenas o Rio Grande do Norte, né? Como o Ojima mencionou, Natal, né, especificamente, ou região metropolitana, acontece uma fiscalização bem ostensiva. Né? Nós somos de outro estado, né? Eu e o Ricardo, em Belo Horizonte, por exemplo, muito difícil você ver uma blitz. Né? Uma cidade maior, evidentemente, né? Mas é mais frouxo. Né? Aqui é de maneira mais intensiva, de maneira mais ostensiva, e virou um case, né, do próprio país. Né? E aí as pessoas percebem, né, estímulo e tem a reação. Né? Então você tem, claro, né, além do fator comportamental, eu acho que a gente também tem que pensar na infraestrutura que os órgãos fiscalizadores dispõem. Né? Então, o próprio bafômetro, ele exige, né, equipamentos específicos, você precisa de policiamento, mas é impossível estarmos, né, em todos os lugares. Eu acho que a busca é a gente ter realmente um fator de conscientização, né? E aí você fala muito do número absoluto, eu não gosto muito, né, como demógrafa, né, não gosto dos números absolutos, né? Mas a gente tem que ter essa percepção. Então, que campanha educativa de trânsito costuma ser bem chocante, né? E também aqui a CESAP costuma fazer umas campanhas que eu acho bem interessantes, assim, impactantes, né? Mas tem que ser dessa forma, né? Porque eu acho que pelo mesmo perfil, né, que é homem, jovem, você tem aquela sensação de que nada vai te pegar, nada vai te acontecer. Né? Então, saber que a cada hora entra alguém no Valfredo, assim assado, e tentar. Pois é. Jamais eu falaria mal de uma das cidades que eu mais gosto no Brasil depois do Nordeste, que é Belo Horizonte. Mas difícil fazer blitz naquelas ruas diagonais, né? A bicha é toda ao contrário. Fabrício, você achou os números, Fabrício? Quais são? Gritem aí pra gente. Olha, aqui, ó, do Carnatal ainda não saiu, mas Sim. em 2025, mais de 300 pessoas foram presas por embriaguez ao volante no estado. Mais de 300. Bom, para os cofres do Estado foi uma maravilha, né? Mais de 300 pessoas presas por embriaguez ao volante, né?
Esses que foram presos por embriaguez, fora todos os outros que foram autuados e não estavam embriagados, mas foram autuados por não soprar o bafômetro, mas foram multados. Pois é. Olha, isso é muito interessante. Quando você está discutindo temas que, por exemplo, nós jornalistas, você falou agora do número absoluto, é porque nós jornalistas gostamos de sensacionalizar as coisas, né? Então o número absoluto, ele rende mais, né? Mas, de fato, mas quando você está falando de ciência, você tem que considerar todas as variáveis, né? E essas variáveis são importantes, né? Quer dizer, não é só quem foi preso, e quem não foi preso, né? Quem foi só autuado, ou quem passou escondido, quem pegou o caminho, por exemplo, dizem que Fabrício gosta de pegar uns caminhos diferentes quando sai e bebe e dirige, não? Mentira, Não, mentira. Você nem dirige. Só bebo refrigerante. Jovem. Então, são questões realmente muito interessantes, muito importantes. Agora, como é que seria uma campanha mais agressiva? Porque só a televisão não basta. E agora, por exemplo, para você alcançar pessoas nas redes sociais, dá trabalho, né? Não basta só botar no Instagram, porque às vezes a pessoa está no Discord, a pessoa está em vários lugares, né? A sala de aula seria um bom caminho, mas assim, a sala de aula também você vai pegar jovens no momento em que ele está querendo aprender a dirigir. E aí? Não é uma pergunta muito fácil, né, da gente responder, né? No programa Vida no Trânsito, né, que é um programa estadual, né, em que se discute políticas públicas, né, de vez ou outra esse assunto aparece, né? Então, tem a Marlene lá do DENIT que sempre fala, e se a gente pegasse esses jovens da universidade e levasse um dia, né, para fazer um tour lá no Valfredo, ou conhecesse um pouco mais dos dados, né, levasse em determinados locais, será que funcionaria? É um caminho, né? Mas eu acho que eu acho que a educação para o trânsito é como a gente pensa, por exemplo, a necessidade de ter educação financeira na escola, alguma coisa do tipo, né? Para mostrar que aquele carro, ele pode ser uma arma. É muito bom dirigir, é muito bom você ter autonomia. Ter também outras concepções sobre do que é trânsito, do que é a gente transitar na cidade. Eu preciso ter só o carro? Não. Eu posso ter uma bicicleta? Posso aprender a andar de bicicleta e posso crescer, né, e formar uma sociedade que também vai exigir da sua cidade que se tenham vias próprias, né, para andar de bicicleta. Então, eu acho que é uma coisa que pode funcionar se isso está no seu dia a dia, mas não está no dia a dia como um sinônimo de poderes que eu posso tudo. Mas está como no seu dia a dia como respeito ao próximo. Se você respeita o ciclista, respeita o motociclista, respeita o outro motorista de trânsito, não é uma competição, né? Não é uma corrida do Papaléguas, né, que você falou, quem vai chegar primeiro, né? Tem também a questão dos carros, estão cada vez mais potentes, né? Então, saber um pouquinho mais, conhecer um pouco mais. Às vezes nem todo mundo conhece, né, o funcionamento básico de um veículo. A gente aprende um pouquinho na autoescola, né? Talvez aprender um pouco mais, identificar, saber o que aquele carro é capaz de fazer também é uma possibilidade. Mas, assim, para resumir, a gente está falando aqui o tempo inteiro acidente, né? Recentemente tem se utilizado, né, pelos órgãos fiscalizadores e regulatórios, né, de trânsito no Brasil, o termo sinistro. Porque acidente dá uma ideia de que aconteceu fortuitamente. Né? Aconteceu... Foi sem querer. Foi sem querer, né? Mas não. Né? E você também tem as intenções, como a gente está discutindo aqui. Você assumiu, quando você bebeu e foi dirigir, você assumiu o risco. Assumiu o risco, né? Você assumiu o risco. Quando você passou da velocidade permitida, quando você... ultrapassa na faixa contínua, você está deliberadamente assumindo um risco. Então, não é um acidente, né? Não foi é. sem querer. Isso, é isso que as pessoas têm que entender. Né? E que pode ser, às vezes... E aí você tem também, né, fatores associados às brigas, né? Quantas vezes a gente não vê pessoas que estão armadas? Então, alguém te deu uma fechada, aí desemboca numa briga e desemboca, às vezes, né, numa coisa pior. Pensar, respirar, né? Pensar de uma maneira mais orgânica ali. E eu diria o seguinte, se alguém bater em você, desce pedindo desculpas, porque você não sabe quem está do outro lado, velho. Depois que, num tempo atrás, num tempo mais sinistro, que abriram as portas para todo mundo ter arma, né? Exatamente. O trânsito
Você entra no carro, É. parece que você se transforma. Você virou, né? Ali sei lá, o Jedi do mal, ali, a Força Negra, né, Ricardo? Isso aí, gente. A gente já está na retinha final, mas uma última pergunta, ou a gente já pode... Acho que sim, só mencionar, né? Como isso chega na demografia, né? A gente está falando um monte de coisa aqui, parece, mas cadê a demografia disso tudo, né? Por que demografia estuda esse campo também? Bom, demografia tem o lugar, né, nas 3 componentes: fecundidade, migração e mortalidade. Então, a gente quer saber do que as pessoas estão morrendo, por quê, quantas, qual o perfil. E aí, acidentes de trânsito, eu estou falando das causas externas de mortalidade, né? Como a gente falou aqui, está falando da mortalidade que atinge mais os homens jovens. E qual o controle dessa causa? Como que a gente pode controlar? O que é passível de controlar? O que nós podemos fazer? Que são os fatores associados, né? Então, quais são as políticas públicas derivadas dessa questão? Aqui a gente falou que as questões, né? Políticas públicas educacionais, políticas públicas para o trânsito, políticas públicas para a melhoria das vias, né? Para você melhorar a infraestrutura. E essa questão, em última análise, também está falando, né, de pendularidade. Né? As pessoas utilizam mais moto por quê? Porque você tem menos transporte público disponível. São viagens de curta distância, de longa. Então, pensar como as pessoas se deslocam no espaço também é pensar a demografia. E pensar também do que elas estão morrendo mais também é. Joia. Gente, não dá mais tempo nada. Né? O Fabrício já levantou ali o relógio várias vezes. Então, muito obrigado, professora Luciana. Obrigado, professor Ricardo. Obrigado, Fabrício. E a gente volta no próximo programa.